Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. Voltando aqui para continuar a leitura da Bíblia, quase terminando o Evangelho de Lucas. Amanhã nós devemos terminar. Hoje vamos ler o capítulo 23, que diz: Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Jesus levado ao governador romano, nomeado pelo Império Romano que governava sobre os judeus da Judéia. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. Olha a mentira, ele não proibiu o pagamento de imposto a César. Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E também ele se declara ele próprio o Cristo, um rei. Ele já disse que o seu reino não é deste mundo. Versículo 3, Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Jesus responde assim porque ele não quer argumentar para se defender, porque se Jesus começasse a argumentar, facilmente Jesus se livraria, mas ele veio para esta finalidade. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Mesmo sem que Jesus se defendesse, ficou óbvio aos olhos do governador que Jesus era inocente. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, uma dinastia real também constituída pelo Império Romano para outra região, lá da Palestina, que no caso era Galiléia, ou envolvia a Galiléia, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias, apesar da evidência da inocência de Jesus. Pilatos não quis enfrentar a multidão, enfrentar as pessoas lá, as autoridades que estavam levando Jesus para ele. Tentou passar a responsabilidade para o Herodes para se livrar daquele problema. Mas aí o texto continua, versículo 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. A fama de Jesus tinha chegado ao governador, ao rei Herodes, e ele queria ver Jesus, ver algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta, de novo, de propósito, para não se defender, porque ele tinha vindo para enfrentar a cruz. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Vestiram com o manto como um gesto de zombaria, porque Jesus se dizia rei. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Foi instrumento de reconciliação entre dois inimigos aí, a passagem de Jesus entre eles. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. De novo,
Pilatos declara Jesus inocente diante da própria multidão. E ele continua dizendo: portanto eu o castigarei e depois o soltarei. O que já era injusto se isso tivesse acontecido assim, porque Jesus não merecia nem castigo. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa, no caso a Páscoa. Já era uma tradição entre os judeus. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. E aí ele dá uma explicação: Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Então ele fez aí um gesto de insurreição, né? E também era um assassino. E eles estavam pedindo um assassino no lugar de Cristo, que era inocente. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Já tinham decidido, né? Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Pilatos está tentando libertar Jesus. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Que nem diz o ditado, eles ganharam no grito. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Um julgamento injusto, em que o juiz, aqui nomeado pelo Império Romano como governador da Judéia, reconhece a inocência de Jesus, mas é levado pela pressão do povão e das autoridades. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregar lá atrás de Jesus. E alguns entendem, porque outro evangelho fala que Jesus carregando sua própria cruz, como é que Simão carregou a cruz? Duas explicações. Uma é que Jesus provavelmente havia carregado a cruz durante um percurso e agora, exausto, não estava conseguindo carregar, e eles obrigaram o Simão a carregar a cruz o restante do percurso. Outros entendem aqui como a maneira como Lucas fala, alguns entendem que Jesus ia carregando uma parte da cruz, né, a parte menor, e o Simão, impressionado, forçado a levar a parte maior da cruz, para depois ser montada lá no lugar da crucificação. Versículo 27. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Lucas destaca o papel das mulheres no ministério terreno de Jesus e agora na hora da crucificação. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Filhas de Jerusalém aqui, provavelmente algumas dessas mulheres moravam em Jerusalém. Então é uma expressão apenas para indicar isso. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então Jesus disse: só chora pelos filhos de vocês. Em outro sentido, eles estão perdidos no pecado e as tribulações que eles iriam enfrentar. Então dirão às montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Isso aqui ele está profetizando sobre o tempo da grande tribulação que viria. Provavelmente alguns entendem como o cerco dos romanos a Jerusalém, porque ele as chama de filhas de Jerusalém. Pois se fizeram isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? A árvore verde se refere à presença terrena de Jesus ali, e a árvore seca seria a ausência de Jesus no futuro. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda.
Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Mesmo na tortura e na morte, Jesus estava perdoando os seus algozes. Jesus, sábio como é, tem consciência do valor do perdão. Mesmo quando as pessoas não se arrependem e mudam e, portanto, não recebem o perdão de Deus, mas a pessoa sábia vai perdoar, porque quando você carrega o ressentimento, esse peso é grande demais e atrapalha a vida de uma pessoa, inclusive quebra a comunhão com Deus. Então, perdoar até quem não quer ser perdoado é tirar um fardo de cima de si mesmo. Isso é uma extrema sabedoria demonstrada por Cristo e um exemplo para nós. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. O pessoal estava, o diabo aí usando essas pessoas para zombar de Jesus e desafiar Jesus. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Esse vinagre que eles mencionam aqui e há outras menções de outras bebidas nos outros evangelhos, muitos entendem que era algum tipo de bebida, o preparo, mistura, meio que alucinógena, para aliviar um pouquinho o sofrimento da pessoa, no sentido de torná-la meio inconsciente. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. O governador fez questão de zombar de Jesus. Era tipo assim: ó, o que a gente faz com o rei de vocês? Inventem rei para vocês verem. Era mais ou menos essa a ideia. Versículo 39. Apesar de que aos olhos de Deus ali estava uma declaração verdadeira. Realmente, espiritualmente, Jesus era o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava ali insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Um dos criminosos zombando de Jesus. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. O outro ali na iminência da morte se sensibilizou e abriu o coração ao toque do Espírito Santo e percebeu a gravidade da situação, inclusive do seu próprio pecado. E olha o que ele diz, verso 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Ele reconhece o próprio pecado e ele reconhece que Cristo não pecou. Provavelmente este homem aqui, esse bandido, esse criminoso aqui, ele já tinha ouvido falar de Jesus, conhecia alguma coisa sobre Jesus. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Provavelmente esse homem compreendeu o reino espiritual de Cristo. E ele pede uma oportunidade ali na última hora. É tão bom saber que na última hora as pessoas podem se reconciliar com Deus. Bom no sentido de pessoas que já partiram e que às vezes a gente fica com dúvida, nossos entes queridos, se em algum momento eles se converteram, se reconciliaram com Deus, né? E agora isso não deve ser motivo para a gente ficar adiando, qualquer pessoa ficar adiando entregar a sua vida a Cristo, achando que vai poder resolver isso na última hora, porque às vezes na última hora não dá tempo. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha a promessa de Jesus. Deu a garantia da salvação para aquele homem, como Jesus dá a garantia da salvação para todo aquele que, reconhecendo os próprios pecados, se rende a ele. Versículo 44, já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde. De quase meio-dia às 3 horas, Jesus fica ali crucificado e esses episódios todos que a Bíblia narra se desenrolam aí nesse tempo. O sol deixará de brilhar o sol deixara de brilhar.
Houve uma tempestade lá, uma situação que escureceu o céu. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. O véu do santuário era simbólico. Aquele véu separava o lugar santo do lugar santo dos santos. No lugar santo, os sacerdotes entravam diariamente. No lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para um sacrifício especial. O lugar santo dos santos era símbolo da presença de Deus. Quando o véu foi rasgado, significa que agora qualquer pessoa tem acesso à presença de Deus em qualquer tempo, não mais só o sacerdote o sumo sacerdote uma vez por ano. Versículo 46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Então Jesus morreu num tempo razoavelmente rápido, comparado, a história mostra que alguns executados naquela época, crucificados, às vezes demoravam dias em agonia ali pendurado. Os mais fortes, né? Os condenados mais fortes, demoravam vários dias para poder morrer. Jesus morreu no mesmo dia. Alguns até especulam, e quando ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, como se Jesus expirasse propositalmente ali para terminar aquela parte. Eu entendo que a Bíblia não está falando exatamente que Jesus expirou propositadamente, como se entregasse o espírito no sentido de não foi a morte mesmo que o acometeu aqui. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus. A experiência ali foi marcante. Quem via ficava impressionado. Olha o que o centurião disse: certamente este homem era justo, por tudo que aconteceu, pelas manifestações na própria natureza, abriu os olhos desse centurião, provavelmente o chefe do pelotão de execução de Jesus ali. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Então as pessoas ficaram ali agora impressionadas com o que haviam visto. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres, e o Lucas não deixa de mencionar as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia ficaram de longe observando essas coisas. Até os discípulos abandonaram, mas as mulheres permaneceram. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo. Era o José de Arimateia, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele não tinha concordado com a condenação de Jesus. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Então era um homem piedoso. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o no lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Às vezes haviam sepulcros cavados na rocha, como se fosse uma caverninha lá cavada na parede de um morro lá. Então, e ali virava jazigo de família, onde se colocavam vários corpos de vários membros da família que iam morrendo da mesma família, né? E aí Lucas faz questão de dizer que naquele jazigo especialmente ninguém havia sido colocado. Versículo 52, dirigindo-se a Pilatos, já foi, e o verso 54, era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Então era a sexta-feira, já ia começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então as mulheres acompanhando Jesus viram onde ele foi sepultado. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então as mulheres prepararam lá as especiarias, mas descansaram no sábado, né, porque era o dia do descanso, enquanto Jesus estava sepultado. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Esperamos que esta leitura tenha sido
esclarecedora para você, né? Se gostou desse vídeo, deixa um like nele aí. Comenta aí a sua impressão, o que você achou desta leitura, o que você deduz desse texto, né? Se puder, compartilhe aí nos seus grupos e outras redes sociais, grupos de WhatsApp e outras redes sociais. E quem não está inscrito, está assistindo esse vídeo, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo diário da Bíblia, está convidado a se inscrever no canal. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. É muito bom poder, ó Deus, começar o nosso dia lendo a palavra, buscando a sua face em oração, alimentando o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé. Muito obrigado por esse meio de comunicação que nos permite compartilhar a palavra uns com os outros. Ó Deus maravilhoso, obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo acordar com saúde, pelo novo dia, a oportunidade de novas realizações, de novas experiências e aprendizados. Muito obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do seu povo nesse novo dia. Ó Deus maravilhoso, manifesta-se com graça sobre cada servo do Senhor. Aqueles que estão saudáveis, preserva-lhes a saúde. Aqueles que estão doentes, faça milagres a favor do seu povo para restaurar a saúde. Se vai usar os médicos, os medicamentos, as internações ou até as cirurgias, seja feita a sua vontade, mas opera a favor dos seus servos, meu Pai. Opera a favor daqueles por quem meus irmãos intercedem nessa hora. Em nome de Jesus nós clamamos. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares. Que cada casa, meu Pai, seja um templo de adoração a Jesus, onde o amor, a paz, a alegria e todas as demais virtudes do Espírito Santo estejam presentes nos relacionamentos familiares, entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. E cada lar seja um lugar de estabilidade, de segurança, de aconchego, de crescimento. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria a cada um para administrar com muita responsabilidade os recursos que o Senhor tem confiado aos seus servos. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas, sobre cada congregação local. Ó Deus, que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Ó Deus, renova no coração de cada pastor, ó Deus, o ânimo, a fé, a alegria a cada manhã para conduzir o seu povo no caminho da santidade, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Seja com a obra missionária, proteja cada missionário, dê muita sabedoria para cada um, fazer o seu trabalho com eficiência, meu Pai. Meu Deus maravilhoso, que cada missionário, especialmente aqueles que vivem em lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde a sua vida está em risco, seja protegido, receba a proteção do Senhor e veja o fruto do seu trabalho e se alegre com isso. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e à nossa reconciliação com o Pai, o perdão dos nossos pecados, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo para que levemos a bênção do Senhor por onde quer que nós formos nesse dia e compartilhemos com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.